No vídeo de hoje, eu vou trazer para vocês 10 utensílios necessários para se criar e se cuidar de plantas, né, de orquídeas em si. Quando a gente tem, né, uma planta e a gente começa a cuidar, a gente começa a cultivar alguma espécie ou então qualquer planta em geral, a gente percebe que não precisa apenas da planta, né? A gente acaba percebendo que existem muitos outros itens que a gente precisa ter ao nosso alcance para que a gente possa vir a poder propiciar um bom cultivo, né? Então não basta apenas a planta. Então a ideia de trazer esse vídeo hoje é justamente essa, de poder ilustrar 10 coisas que vocês precisam ter junto da sua orquídea, junto da sua planta, né? De forma que você consiga cuidar e ter um bom cultivo da plantinha aí em casa, tá bom? Então acompanhe o vídeo aí, são o top 10 de utensílios que a gente vai utilizar, tá? Então se inscreve aí no canal, curte lá, comenta também, tira alguma dúvida, faz alguma sugestão. E compartilha também com quem você acha que gosta aí de planta, que acha que vai ser interessante o conteúdo aí, tá bom? Vamos pro vídeo. No top 10 dessa lista, naturalmente ficam os locais onde você pode plantar a sua orquídea, né? Tipo vaso, ou um tronquinho, ou então um cachepô. Então, naturalmente, você precisa ter, né, à mão algo em torno disso, né? De forma que você consiga escolher, de repente, um vasinho de plástico ou então um vasinho de garrafa PET, mas de qualquer forma você precisa ter o local ideal para você plantar a sua orquídea. Então, antes de você sair comprando ou quiser replantar alguma, né, tirar muda de alguma planta que você tem em casa, naturalmente você precisa ter um local para botar ela, né? Porque imagina, você tem uma orquídea grande, você tira a muda dela, você corta um pedaço da planta, uma delas vai continuar onde ela estava, no vaso, e a outra vai para onde, né? Você vai deixar ela ali em cima da mesa um tempo. Então, antes de você simplesmente tirar a muda, ou adquirir uma, ou ganhar a muda, ou trocar, enfim, você precisa ter um local para levar ela, né? Então, naturalmente, você precisa se organizar de forma a ter, geralmente, sobrando em casa, ou um vasinho de plástico, ou um vasinho de barro, como esse aqui, até mesmo os tronquinhos, um cachepô, tá? Então, é necessário que você consiga, né, se programar antes de fazer um corte, ou então pegar alguma nova planta, você precisa, naturalmente, ter um local que ela possa ficar, que você possa deixar ela, né? Imagine que você vai deixar a planta desidratando fora da planta original e ela não vai ter acesso à água, ela não vai ter acesso a nutriente por um indeterminado tempo, né? Até você vir a trazer um local que ela possa ficar. Então, antes disso, se programa, se organiza de forma que você tenha algum local para dar um suporte para a planta, tá bom? Então, o top 10 é esse. No top 9 dessa lista, quando você sai do top 10, né, que você já tem um local para botar a sua planta, naturalmente você precisa do substrato para botar ela. Então, é necessário que você tenha algum tipo de substrato para utilizar, né? Então, por exemplo, aqui em casa, quando eu começo a arrumar alguma muda, ou eu compro alguma planta, ou então eu estou trocando ela de vaso, seja por algum motivo da planta não estar bem, ou então eu precisar aumentar o vaso porque ela é uma planta que cresceu muito, ou então eu divido a planta e tiro muda. Então, assim, independente disso, sempre quando eu vou dividir a planta e vou usar começo a plantar, né, no caso, é necessário você ter alguma coisa de substrato em casa. Então aqui eu costumo ter, geralmente, né? Às vezes eu não vou ter e aí eu passo um sufocozinho. Então, de qualquer forma, é necessário que eu tenha aquela mistura, né, de substrato que é o mais comum, que é carvão, casca de pinos, brita, até cerâmica picada. Aí tem, por exemplo, os próprios fagno. Então isso tudo né, se torna um substrato necessário para sua planta. Então, quando eu vou tirar ela de algum local, não adianta não ter
um vaso ou um tronquinho, por exemplo, assim como também não adianta ter o vaso e o tronco e não ter um suporte para ela. Então, quando eu tenho um vaso, eu preciso ter o substrato em si, né, para eu poder vir a plantar a orquídea. Então, é necessário que eu tenha ele em casa, ou então que eu compre também, né? Mas quando você começa a colecionar ou a cultivar um pouco mais do que o básico, né, que são algumas plantas só, você começa a ter uma quantidade maior de plantas, você percebe que é necessário ter alguns vasos em casa sem utilização, né, porque você acaba precisando com urgência para trocar de alguma planta, então você ganha uma muda de alguém e ela está no vasinho errado, aí você precisa mudar. Então, e a mesma coisa, quando você tem o vaso, você precisa do substrato para você poder receber a nova planta. Então é necessário que você tenha algum tipo de substrato em casa, você tenha um pouco de brita. É tudo muito fácil de se encontrar, de se comprar, mas é necessário que você tenha, né? Não adianta você simplesmente pegar a planta e não ter forma de cultivar ela. Então é necessário que você se organize novamente. Então, nesse top 9 é necessário que você tenha o substrato ideal para a sua planta. Então, às vezes a sua planta é epífita, então é necessário umas cascas de pinos. Às vezes ela é terrestre, então você precisa de terra. Então, é necessário que você tenha esse substrato em casa, né? Para você poder, de forma, utilizar ela para plantar. No top 8 da lista, você consegue, a gente bota aí o esfagno em si, né? Porque ele serve também como substrato, né? Você utiliza ele em misturas, né? Você acaba utilizando na composição do seu substrato total, você pode utilizar de esfagno. Então, o que acontece? Muitas vezes eu poderia estar usando ele no item 9, mas eu botei ele no 8 justamente porque às vezes a gente planta uma orquídea na árvore, né, em si, ou em tronquinhos. Então, quando você precisa usar o tronco, né, na natureza em si, ou esse aqui que é cortado, você não consegue botar a planta simplesmente aqui e deixar ela, porque ela vai acabar morrendo, porque ela não vai reter água nenhuma. Então, esse musgo ou esfagno, né, é o suficiente para que você consiga acumular um pouco mais de água para a própria planta, essa muda nova que você adquiriu, ela consiga se prender, ela consiga se desenvolver naquele tronquinho que você botou, seja ele de uma árvore viva ou seja ele de uma madeira cortada. Então é necessário, né, que você também tenha uma quantidade de esfagno em casa, porque por mais que você não use nos vasos, se você for plantar em algum tronco, é necessário que você utilize. Então, quando eu comecei a criação de orquídeas aqui em casa, né, o orquidário em si, que eram poucas unidades de planta, eu comprava uns saquinhos assim, pequenininhos, de esfagno. Aí fui comprando, e o saquinho se tornava caro porque eu comprava em pouca quantidade, ele vinha embalado e tudo mais. Então, a partir do momento que eu fui ganhando mais orquídeas, fui comprando mais orquídeas, fui aumentando as mudas, então o número de plantas foi crescendo aqui em casa, eu tive mais necessidade de ter esfagno. Então hoje, quando eu vou comprar esfagno na rua, eu não compro mais esse saco pequeno. Já vi saco desse também que eu já comprei também. Hoje eu compro um saco, sei lá, grande assim, de esfagno. Então é porque usa muito. Então, quando você acaba plantando ela no tronco, alguma coisa assim, você acaba utilizando. Então, de acordo com a sua necessidade, claro, é necessário que você possua, né, um pouco de esfagno reserva em casa, até para você poder ter esse cultivo e ver, acompanhar o desenvolvimento da planta em si, né? Porque às vezes a planta precisa de um pouco mais de água, aí você botou ela só na casca de pinos, né? E não tá legal, a planta tá desidratando, ela tá ficando seca, e você molha, perde muita água, então é necessário que você bote um pouco de esfagno. Então, ao longo do cultivo você vai pegando a manha, né, a experiência, e vai percebendo que às vezes é necessário um pouquinho de esfagno também. Então, no top 8 temos o esfagno aí, que também é muito importante, e quem cuida de planta, de orquídea em si, precisa ter ele como item básico aí. Pelo menos esses 10 itens são básicos para a gente pra poder ter um bom cultivo, tá bom? No top 7 dessa lista, seguindo, né, uma ordem
uma sequência em si, né? De ter o vaso, ter o substrato do vaso, ter o esfagno para o próprio substrato, ou então o esfagno justamente para um plantio, né? Seja ele em tronquinhos, né? Ou em árvores. Você naturalmente vai precisar, no top 7, desse aramezinho aqui. Que ele tem não é um arame simples, ele tem um plástico em volta dele, né? Vocês conseguem perceber. Ele é próprio para jardinagem, então ele ajuda a gente na amarração da planta, né? Então quando você tem uma planta e você vai colocar ela no tronco, por exemplo, você bota o esfagno, bota a planta, você dá uma voltinha nela, né? Então você consegue amarrar ela nesse tronquinho aqui com esse aramezinho. Ou também o nylon, né? Que também é bem baratinho, dá pra você comprar ele, não precisa ser grosso o fio. Então, tá vendo? É nylon de pesca, nylon de casa, normal. E você consegue utilizar para fazer a amarração. Tanto um quanto o outro são muito utilizados, por exemplo, aqui para amarrar esses tutores. Não sei se vocês conseguem ver, mas tá vendo? Aqui você amarra, né? Porque não basta botar uma madeirinha ou então um arame e segurar a planta. Você precisa amarrar ela, né? De forma que você sustente a sua planta, a sua haste com flor, se for o caso, ou então aquela haste que está caindo, né? Essa aqui, inclusive, eu preciso fazer isso. Eu não fiz ainda por descuido mesmo, mas eu já poderia estar fazendo isso. Aqui, ó, eu poderia estar pegando ela e amarrando ela aqui. Tá vendo? Inclusive, olha só. Fica uma planta muito mais segura, né? Porque aqui você pega, corta um pedaço do arame, vem aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Consegue amarrar ela nesse tutor que já estava aqui da haste antiga. Então isso aqui é o suficiente para a planta não tombar, por exemplo, com o vento, né? Então tá aqui. Não precisa apertar muito, não precisa de alicate aqui nem nada, mas tá aqui. A planta agora, ela fica muito mais reta, né? Então a chance dela vir a cair é muito menor. Olha só como é que ficou, tá vendo? Esse arame. Agora a planta continua e ela tá reta. Então quando bate o vento, a tendência dela tombar era muito maior. Agora ela já tá mais segura. Tá vendo? Então funciona assim. Então, esse arame serve muitas vezes para isso. Seja para amarrar a sua orquídea no tronquinho, né? No galho, em tudo. Ou também para poder, em pedacinhos pequenos, poder amarrar. É como aquele, é tipo aquele aramezinho que vem no pão de forma, né? É um arame plástico com plástico em volta dele. Você corta um pedaço e dá um nó. É bem baratinho isso aqui também. Você precisa ter. Aos poucos você vai vendo que quando você compra uma orquídea com flor, geralmente ela vem com essa haste e esse arame, né? Amarrando a sua flor, sua planta. Então quando você começa a ter, você começa a perceber que existe. Aí ao longo do tempo que a sua planta volta da flor, aquela haste aquele arame com aquele tutor de madeira ou de ferro que você comprou, né, que veio junto da planta, já não existe. Então você precisa fazer isso. Então quando você faz isso, o que acontece? Você precisa, você percebe a necessidade de comprar um arame desse, você percebe a necessidade de comprar algumas coisas que vão precisar durante o cultivo mesmo, né? Então é necessário você ter um arame desse em casa, ou então um nylon também ajuda bastante. O nylon indicaria para orquídeas menores, por exemplo, entendeu? Aqui eu só tenho orquídea grande, então, mas as minis e as micros é necessário que você amarre com ela no nylon, porque ela é muito sensível e pequenininho. Então talvez o nylon seja melhor. Esse aqui é um fio mais grosso, esse aqui é um bem fininho, né? Então para uma planta um pouquinho mais delicada é necessário um pouquinho mais de delicadeza também no material que você está usando, né? Então esse aqui cairia melhor, tá? Mas também são bem encontrados aí e fáceis de serem comprados e utilizados, tá bom? Então esse foi o top 7. Seguindo essa lista, então no top 6 eu coloquei aquelas hastes para tutoramento, né? O que seria isso? Seriam essas madeirinhas aqui, né?
que a gente acabou de amarrar no arame. Tá vendo essa madeira? Essa é uma haste. Essa daqui é outra haste de toramento. E aqui, de forma mais... deixa eu mostrar. Pera aí. Nesse caso aqui, é mais específico ainda, porque a haste ela sai pro alto, né? Vocês podem ver que a haste da planta é essa daqui, assim como essa daqui, né? Então, essas hastes aqui de ferro, né? São essas hastes de toramento que eu tô falando. Você faz esse arranjo, né? Todo a partir delas. E assim ocorre com as phalaenopsis, com as cattleyas, com qualquer orquídea, com qualquer planta em si, né? Que seriam essas hastes aqui, tá? Isso aqui você também encontra em casas de material, de construção, em casas de planta, tá? Hastes comuns são ferro também, com plástico em volta, tá vendo? E a partir daqui você corta o tamanho que você quer. Se quiser usar uma haste toda dessa, isso aqui você utiliza, né? Vai para fundo do vaso e você prende a sua orquídea como aqui, nesse exemplo, entendeu? E aí, se você ainda quiser não encontrar delas, né? Não achar em lugar nenhum, isso aqui é um saquinho de palito que vem de mercado, tá? Palitinho de madeira mesmo, né? De espetinho, coisa assim de churrasco. E você pode utilizar, né? É bem simples também. A questão é que ele é pequeno, né? Assim como esse daqui, que eu cortei para ficar pequenininho porque era uma planta pequena. Então, botar um desse numa haste dessa daqui não vai ter não vai surtir muito efeito, porque é uma haste muito grande, então precisa ser algo maior. Mas, por exemplo, aqui nesse caso aqui, né? Se eu utilizasse dela quando a haste começou a aparecer e eu puxasse ela para cima, eu conseguiria amarrar. Tá vendo como é que serve? O tamanho da haste. Então, eu deixei ela nascer de qualquer forma. Mas, por exemplo, uma orquídea dessa, ela não é vendida com a haste pro lado. Quando ela é vendida, a haste está sempre para cima. Justamente porque eles botam um tutor e a flor vai para cima. Mas como ela não tem fim, né, comercial, eu não precisei mexer muito na haste dela e deixei ela crescer para onde ela veio mesmo, entendeu? Então, como é uma plantinha pequena e leve, não tem muito problema e eu não precisei botar essa haste nela. No entanto, essa daqui, se eu não tivesse amarrado, quando batesse vento, ela podia tombar. Então podia ter um problema. A mesma coisa essa daqui. São hastes maiores e a planta tende a ter essa variação de acordo com o vento, né? Ela pode vir a cair. Então, quando você usar uma dessa aqui, você tem condição de usar, né? Fica fixa. Você percebe aqui, você teria uma planta, você poderia amarrar. Então, serviria também. Então, se você não encontrar uma haste dessa de plástico, de metal com plástico, você consegue utilizar essas varetinhas aqui de espetinho mesmo, que são mais comuns. E você consegue em mercado, tá? Então também são coisas necessárias, né, no plantio, né, no cultivo em si de orquídea, justamente porque às vezes você tem uma planta grande que vai dar flor e ela pode vir a cair, vir a quebrar a flor, vir a quebrar um galho da planta, ou algum bulbo, ou algum broto. Então, para você evitar que perca, que você venha a perder, né, essa haste nova ou essa flor, é necessário que você use um tutor. E esse tutor faz com que a planta tome o seu rumo, né, pré-fixado por você. Às vezes a planta também está indo para um lado e se você botar o tutor, ela vai para onde você amarrar. Então é interessante você ter algo assim, tá? Né, na sua maleta de utensílios importantes para a orquídea, tá bom? Então, se você não encontrar uma dessa, busca um palitinho, mas é necessário que você tenha, tá? Até para você poder ter um controle, né, da planta, de forma que ela não venha quebrar e você venha perder a flor ou um broto dela, tá? Então, cuidado com isso aí. Top 5 dessa lista, eu coloquei as tesouras, né, e um alicate. A tesoura pode ser essa comum aqui e pode ser a de poda.
A de poda eu quebrei a minha, então eu não tenho como trazer, eu tenho que comprar uma outra para poder trazer para o vídeo. Mas a comum, né, como qualquer outra tesoura, você utiliza dela normalmente, e um alicate. Quando é que você usa eles, né? Por exemplo, você plantou uma orquídea nesse tronquinho aqui, você utilizou o esfagno, e a partir do momento que ela começa, você fixa ela, né, com arame ou com nylon. Então quando você termina, né, de fixar ela em si nesse tronco aqui, nesse galinho, o que acontece? Você, ou o alicate ou o nylon, você precisa cortar. Então naturalmente você usa uma tesoura. Então como que eu faço aqui em casa? Eu corto ela, né, tanto esse nylon tanto o arame quanto o nylon eu corto com a tesoura. E a partir desse corte com a tesoura, eu pego o alicate e puxo um pouquinho para ele não ficar solto. Porque imagina, aqui por exemplo, eu vou botar um pouquinho de esfagno como exemplo, tá? Vamos fazer assim, ó. Não tem a planta nem nada, então fica mais fácil. Aqui, o que acontece? Você tem essa utilização aqui. Olha só. Quando você faz isso, esse corte direto desse arame, ele não consegue cortar ali. Então é necessário que você tenha uma tesoura comum para cortar, tá? Aqui, foi. Aí, ainda assim, né, quando eu aperto com a mão, ele ainda fica frouxo. Então é necessário que você venha aqui e dê umas 2 voltinhas só, porque também você não pode machucar a planta, tá? Então, tá feito aqui, ó. Você ajusta, você consegue cortar com uma tesoura comum, tá vendo? Aqui, ó, viu? E aqui imagine você ter uma orquídea plantada. É claro que eu não botei assim, mas você poderia fazer isso com uma orquídea, certo? Então você teria essa utilização da tesoura e do alicate. Outra forma, né, essa tesoura aqui eu não costumo utilizar ela para cortar folha, nem flor, nem haste, né? Porque é uma tesoura comum, o corte dela não é tão bom assim quanto uma precisa de poda. Então, com as tesouras de poda, quando essa flor morrer, eu vou lá, essa flor vai cair, no caso. Mas, por exemplo, se eu tivesse isso aqui, essa haste vai secar, essa haste daqui seca. Quando ela terminar de secar, eu vou lá e corto. Então eu prefiro usar uma tesoura específica de poda, né? Aquele alicate de poda também. Então você utiliza muito dele. Aí lembra também que você não pode simplesmente pegar aquela tesoura, né, de poda ou de corte, cortar essa planta, depois vir para essa, cortar, depois ir para outra. A cada utilização é bom que você esterilize, né? Como é que você faz isso? Com fogo mesmo, no fogão, ou então com isqueiro, você esteriliza, né? Como é que eu posso falar? As pás da tesoura, né? Cada lado dela. Então quando você passa o isqueiro, ou então você coloca no fogão, você está esterilizando a tesoura. Então se sua planta estiver doente ou com algum fungo ou bactéria, você passando esse fogo nela, né, você acaba esterilizando e mata isso. Então, quando você for para outra planta, você não precisa, você não vai estar levando essa doença para outra planta, entendeu? Então você precisa ter esse cuidado. Quando você utiliza uma vez em uma planta, você tem que esterilizar e usar em outra. Então, sempre que você for usar, esteriliza antes e usa. Esteriliza e usa. Então, os 3 utensílios juntos, né? Alicate, tesoura e tesoura. Tesoura comum para cortar arame e nylon. O alicate para dar um aperto também no alicate, no arame quando você for amarrar a sua planta. No tutor, aí você usa o alicate. Pode ser um alicate menor, menos bruto, que esse aqui é um alicate muito grande. Pode ser um alicate menorzinho. Então, e a tesoura a mesma coisa, uma tesoura menor. E a tesoura de corte ou poda também, você vai utilizar bastante aí para você podar a folha que está caindo, ou então uma planta que deu um pontinho de fungo, aí você corta. Então você utiliza, né, desses 3 materiais muitas vezes. Então quando você resolve realmente cultivar e plantar mais orquídeas,
é necessário que você tenha esse investimento, né? Que você utilize desses itens. E esses 3 itens é necessário que você possua eles dentro da sua organização de cuidado, tá bom? No top 4 dessa lista, eu coloquei um borrifador. Quando você tem todos os itens anteriores, você com certeza já plantou a sua orquídea, né? E ela está pronta para se desenvolver. Então, às vezes você tem uma planta que é um pouco mais sensível, mais delicada, é menor. Então você precisa ter um cuidado maior com ela na hora de regar. Então, às vezes você não pode jogar simplesmente água de mangueira ou então um regador em si, porque cai muita água e cai de qualquer jeito, cai em cima da flor, cai em cima de um broto. Então é necessário que você tenha um borrifador. Você pode ter um borrifador grande, né? Estilo esse aqui, que você pulveriza, né? E você pode também ter aqueles de mão, manual, que são mais fáceis de manuseio. E quando você for molhar, regar a planta em si, né? É evitar jogar na folha, na flor, né? É de forma que você consiga, aqui, por exemplo, tá vendo? Tá aqui a planta, eu vou tentar regar o quê? A parte de baixo dela. Aí aqui esse bico tá muito apertado, então a gente vai e regula ele para ser um pouquinho mais jato, tá vendo? Ó, como é que você consegue regar a raiz dela? Tá vendo? Vocês conseguem ver? Olha só isso aqui. Deixa eu botar pra frente para vocês poderem ver, né? Eu tenho a planta inteira, mas eu não tô regando a planta como folha e tudo. Eu vou e ó, olha como é que vocês estão. Vocês podem vir a regar. Tá vendo? Eu reguei a planta. Ó, tá escorrendo tudo. E você tem condição. A planta continua seca e agora regada. Então a planta, você não dá fungo na folha, você não dá nada. Então é necessário que você tenha um borrifador desse, justamente, não esse em si, né? Mas um borrifador. Justamente para na hora que você for regar a planta, você não regar a planta inteira. Às vezes não faz bem. Uma vez ou outra você regar a planta toda, porque é um dia muito quente, não tem problema, né? Você rega a planta toda. Mas às vezes a planta está saindo um broto novo, ou então uma haste floral, então um botão. Então se você molhar, você pode vir a perder isso. Então você tem que tomar cuidado. Então é melhor você usar um desse, né? Para a base dela. Então é um cuidado que você precisa ter com a sua orquídea. Às vezes a planta é muito grande, você não tem esse cuidado todo, porque a planta também não precisa disso, né? Ela não é muito delicada. Mas, por exemplo, existem plantas pequenas que cabem aqui, né? São micro-orquídeas. Então é mais necessário que você tenha um cuidado a mais com a planta. Então nem todas, né? Você pode regar ela simplesmente com mangueira em si. É necessário ter um cuidado. Então às vezes um borrifador é melhor. Então, de qualquer forma, faz parte da lista. E indico que você tenha aí entre os utensílios que você vai utilizar para plantar a sua orquídea, para cuidar dela, para ela poder se desenvolver, tá bom? No top 3 dessa lista, muitas pessoas me perguntam se eu uso adubo, que tipo de adubo eu uso, né? Então, de certa forma, eu procuro muito utilizar um tipo específico de adubo, né? Que seria esse potinho aqui. Isso aqui é o adubo principal que eu utilizo, tá? Que seria farinha de osso e torta de mamona. Que desde que eu comecei a cuidar de orquídea, me indicaram utilizar ele, tá? E de lá pra cá eu só venho utilizando ele e tem dado certo. As plantas têm ficado bem, têm respondido com flor, com raiz, com desenvolvimento. Então eu tenho certeza que tá sendo bem feita essa adubação, entendeu? Então assim, utilizo um potinho desse, vai rápido aqui em casa, utilizo dele, né? Eu compro ele cheio, ele não é, ele, assim, nesse formato aqui, você encontra ele em algumas casas de planta, né? Orquidários e tal. Mas existem algumas que com marca específica, né? Esse aqui é tipo uma fabricação caseira que eu compro. Então, mas existem de outras marcas e tudo, então você consegue encontrar ele em lojas
mais comum, né, em caixinhas, em produtos mesmo de indústria, mas que também tem a mesma composição e devem fazer o mesmo efeito. Então é indicado, eu indico, né, eu uso aqui em casa esse tipo de adubo, então utilizo ele uma vez por mês aqui em casa, nas plantas. Então assim, as pessoas indicam até utilizar mais vezes, de 15 em 15. Então eu não, eu prefiro utilizar uma vez a cada mês. Então, determinado dia eu vou lá e todo mês eu boto um pouquinho em cada planta. Eu pego e solto um pouquinho, né, próximo da raiz, da base da planta, né, onde ela está o substrato. E ali esse pozinho aqui, ele vai rendendo e a planta vai retendo, vai buscando nutrientes ali. Então o adubo que eu utilizo é esse. Ah, tá, beleza. Esse aqui, para macronutrientes, ele é muito bom, porque ele é rico, né, em fósforo, nitrogênio, então em cálcio também. Então, ele acaba sendo um composto muito interessante para a utilização de adubo. Então, eu utilizo desse. E aqui, eu tenho esse tubinho aqui, que é um fertilizante foliar, que ele é uso pronto, né? Para pronto uso. Você utiliza ele onde? Nas folhas. Diferente desse que eu boto na base da planta, esse daqui eu borrifo nas folhas delas. Então quando a planta está sem flor, já eu não utilizo esse fertilizante nas flores. Então quando a planta vai terminar a floração dessa, aí quando ela perder a flor, eu venho e utilizo esse fertilizante nas folhas diretamente nela. Essa daqui, ela atinge, é uma adubação mais específica para micronutrientes, né? Tanto que ela consegue, a planta, ela tem um ganho muito grande a partir da utilização, da captação desses nutrientes nas folhas. Nas folhas elas não retêm tanto material assim, né, de adubo como na raiz. Mas em compensação, o que elas retêm desenvolve muito a planta. Então é necessário que você tenha esse balanço. Então aqui, por exemplo, eu uso uma vez por mês. Aqui, vamos dizer que eu use também uma vez por mês, mas eu evito botar ele junto de flor. Então se a planta tiver com flor, eu não utilizo. Fora isso, eu utilizo normalmente. Então são esses dois tipos de adubo que eu uso. É um adubo foliar, e é um fertilizante foliar, na verdade, e um adubo onde eu boto nas raízes, feito de farinha de osso e torta de mamona, tá bom? Então, são esses dois que eu utilizo. E é necessário que você tenha, porque a planta não vive só de água, né? Então, é necessário nutrientes. Na natureza, ela vai estar exposta a diversos nutrientes em volta dela, porque as folhas caem, a folha se decompõe, então a partir daquilo ali, esses nutrientes todos a planta pode vir a buscar desenvolvimento. Então quando você tem ela em casa, não é na natureza, então a planta só vai consumir o que você dá. Então se você der apenas água para a planta, vai se tornar uma alimentação, né, precária, pobre, entendeu? Então cuidado com isso. Não só de água a tua planta vai se desenvolver, tá? No top 2 dessa lista, vocês encontram um enraizador, né? Às vezes a gente tem uma planta com raiz, né, que já está desenvolvida. Então ela por si, ela tem muita força. Então você consegue fazer com que ela sobreviva normalmente quando você transplanta ela, né, de local. Você planta ela em outro local. Então, o que acontece? Quando a planta tem força, você não precisa fazer muita coisa que ela própria se desenvolve. Você vai regar, vai botar ela num ambiente legal, então a planta em si vai se desenvolver. Porém, existem plantas que às vezes saem da principal. Em alguns vídeos que eu fiz, eu tinha uma orquídea que estava tendo um tronco e ela não tinha raiz. E estava com flor, porque ela se desprendeu da mãe, da adulta, né, da planta adulta, e estava solta. Então assim, a flor viria, porque o caule dela estava verde e tudo, ela tinha nutriente ainda, mas em breve iria secar, né? Então ela precisava desenvolver raízes.
Então, onde eu quero chegar? Tem vezes que você tem uma muda, né, ou uma planta que está cheia de raiz. Então você não precisa utilizar muita coisa, mas às vezes você faz muda, ou então você utiliza de um pedaço da planta que caiu, ou então que você cortou para fazer muda realmente. E aí você precisa estimular a planta a fazer o quê? A gerar raízes. Então, o necessário que você utiliza é isso aqui, é um potinho, é um enraizador, na verdade. Esse aqui é uma fabricação caseira, vamos dizer assim. Eu comprei ela num orquidário, tá? Tá aqui até o preço, foi R$ 20 um potinho desse. Eu necessito dela de vez em quando, né, para botar em alguma muda. Então aqui você dilui, e aqui a instrução dela é regar uma vez por semana durante 2 meses. Então você tem aquele brotinho lá seu que você tirou muda, que você caiu da sua planta principal e você não quer que morra. Você vai plantar ele e a cada uma vez por semana, durante 2 meses, você vai lá e rega ela, a sua planta, não só com água, mas aí você dilui uma tampinha dessa daqui na litragem do produto que você comprar e rega a sua planta com o enraizador. Isso vai fazer com que ela se desenvolva, ela se force a desenvolver raízes. Então, assim, no início eu não estava habituado a isso. Então, às vezes eu cheguei a perder 1 ou 2 plantas por falta de raiz. Aí até que eu comprei esse produtinho, ele não tem nome, não tem nada, é uma fabricação caseira e vocês conseguem comprar raizador em lojas de planta, né, de marca, de determinados produtores, fabricantes. Então, existe o efeito sim, é necessário que você use quando você precisa, né, de forçar a sua planta a produzir raízes. Então é necessário que você utilize um enraizador, você dê esse suporte para a sua planta, né, de forma que ela possa enraizar. Então isso aqui é muito importante quando você começa a aumentar a sua produção de orquídeas, né? Você começa a aumentar a sua coleção, você começa a ter você começa a fazer mudas das suas plantas, porque as plantas estão grandes. Então, geralmente a muda precisa de um suporte maior, né? Ela está em desenvolvimento. Então, nada mais justo que você botar esse enraizador, porque aí você permite com que ela crie raízes e possa se desenvolver, né? Até porque a parte da planta mais importante é a raiz. Então, se você vê uma planta sem raiz, naturalmente ela vai em breve vir a secar, porque é dali que ela retira os nutrientes. Então, a parte mais importante, você precisa forçar a planta a desenvolver, tá bom? No top 1 dessa lista, quando as coisas vão ficando mais sérias, né? Você sai de 1, 2, 3 plantas e você começa a aumentar a tua coleção, você começa a adquirir mais orquídeas, então as coisas vão ficando mais sérias, né? Então, assim, surgem às vezes pragas na orquídea, né? Qualquer planta, mas falando de orquídea em si, surgem algumas pragas. E essas pragas elas podem ser fungos, bactérias e parasitas. Se vocês forem perceber, são 3 gêneros diferentes, vamos botar assim. Então, não adianta eu combater uma coisa e deixar as outras, né? Então, para isso existem os inseticidas, os fungicidas e os bactericidas. Então, se você tem uma bactéria atacando a sua orquídea, não adianta você botar um inseticida nela. Se você tem um parasita, né, um animal atacando a sua planta, né, como os pulgões, as cochonilas, você não adianta botar um fungicida nela, porque também você não está atingindo o problema em si, né? Então, o que acontece? Aqui em casa, eu não tenho muito problema com isso, mas de qualquer forma, às vezes aparece. O mais comum, né, desses 3 são as pragas. Aparece pulgão aqui de vez em quando, aparece alguma cochonila. Então, para eu poder evitar isso, né, depois de quebrar um pouquinho a cabeça e ver vídeos, ler em alguns orquidários, as pessoas que criam me incentivaram a utilizar um inseticida comum, né? Só que você precisa ter isso aqui, ó, a base de água, cadê? Tá vendo? Olha aqui. Se você comprar um inseticida que não seja a base de água,
você vai matar a bactéria, vai matar a praga, né? Vai matar o inseto que está ali, mas você vai matar a tua planta também. Então você tem que ter muito cuidado com isso. Então nesse caso aqui, esse inseticida vai servir para pulgões, vai servir para cochonila. Então você consegue, né? Eu consegui matar eles aqui em casa, né? Às vezes volta a aparecer e você usa de novo. Mas os que apareceram eu consegui combater utilizando um inseticida comum. Esse é de uma marca, vocês têm milhões de marcas no mercado. Vocês só precisam estar atentos para que a formulação dele seja a base de água. Se não for, cuidado, porque vai matar a tua planta. Então, para eles eu utilizo, né, esse inseticida. Então eu consegui ter um bom resultado de recuperação da planta, né, porque eu acabo com os pulgões e dura um tempo até voltar. Então eu consegui resolver esse problema com esse inseticida, né, à base de água. Em compensação, fungos e bactérias é um pouquinho mais complexo. Não é qualquer produto que você pode utilizar, né? Então hoje eu estou utilizando um produto específico que eu ainda não sei dizer, né, se ele está fazendo bem ou se ele chega a agredir a planta, né? Então eu estou com algumas unidades de orquídeas que eu ganhei de pessoas que devem ter retirado a orquídea do mato, né? E ela está muito agredida por fungos e algumas bactérias. Então eu não tenho ainda eu não consigo definir ainda se esse produto está realmente resolvendo o problema ou se ele está matando a planta, ou se a planta está morrendo justamente por outra causa. Então eu estou acompanhando, né? Então nesse período eu estou acompanhando ainda, então eu não consigo indicar um produto específico para utilização. Mas o que eu utilizo, e eu sei que eu vinha utilizando antes desse produto, é um bactericida, um fungicida natural, que é uma planta chamada cavalinha, né? É uma planta muito usada, medicinal, até para humanos mesmo, as pessoas fazem chá dela. E você pode utilizar dela também no chá, você faz ela com chá, com água, tira o chá dela, como é que tipo, peneira, né? Tira aquela parte da planta que ficou e depois você pode vir a borrifar a sua orquídea toda. Então, a folha que está danificada, que está com fungo ou a bactéria, você pode utilizar. É eficiente pra caramba, né? Eu consegui alguns bons resultados aqui em casa. Alguns casos se reverteram e a planta está muito bem. E então eu utilizava dela, né? Então aí me indicaram e eu estou fazendo testes com ele ainda. E futuramente, vindo a dar certo, eu trago aí o nome dele, indico ele, mas hoje ainda não sei, não consigo garantir. Então, de qualquer forma, é necessário, quando a gente começa a tornar a brincadeira um pouco mais séria, né? A gente começa a crescer nosso número de plantas em casa, esse cuidado com fungos, bactérias e pragas, porque imagina, você ter uma planta, você combater uma planta, você consegue combater. Mas se você tem 50 plantas, por exemplo, 100 plantas, né, 10 plantas, você começa a ter um perigo maior se for atacada por algum tipo de praga, né? Seja ela bactéria, o fungo, ou até mesmo os insetos. Então, assim, é necessário que você tenha atenção para isso quando você começa a aumentar a sua escala, né, de plantas em casa. Então, faz necessário sim que você aprenda, estude e busque alguns meios de combater essas pragas, tá bom? Então, assim, são esses 10 itens, né, necessários aí. Ainda eu poderia citar um monte de outros, mas o cultivo básico mesmo, a gente consegue mais ou menos resumir e ficar nesses aí. Mas aí você tem muitos outros que você acaba utilizando, necessário, mas fica para outro vídeo. E o principal é esse aí. Se você realmente quer aumentar um pouquinho o seu número de orquídeas em casa, fica atento nesses 10 itens aí, porque naturalmente você vai precisar de um deles em algum momento, tá? Então, se você chegou aqui, não se esquece de ir lá se inscrever no canal,
curte o vídeo, né? Ajuda a gente curtindo, compartilha, comenta lá se você gostou também, se tem alguma dúvida, se ficou alguma coisa, se faltou alguma coisa nessa lista que você acha muito importante, bota a sugestão lá. Se tiver algum vídeo específico que você queira ver, dá uma dica lá do que a gente pode fazer, dá uma sugestão, tá bom? E compartilha também com todo mundo que gosta aí, tá? Espero que tenham gostado e aí até a próxima.